Oi, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, a Tanise também vai entrando. Recados paroquiais. Essa live vai ficar salva. Acredito que tanto no meu feed quanto no feed da Tanise. E enquanto a Tanise não chega por aqui, esse mês é o mês do aleitamento materno, né? E essa questão do aleitamento materno, ele é muito importante, não só para nós, já adultos, mas também para as mulheres que estão tentantes aí na questão de maternidade. E eu pensei em chamar a Tanise para fazer uma live comigo, para ela falar um pouquinho mais sobre isso, né? Da parte mais técnica, enfim. Eu vou esperar ela entrar, que ela tem que fazer a solicitação para mim. Eu acredito que ela já deve estar entrando aqui para a gente falar sobre isso. E aproveitando, essa live não é só para mulheres. Não é só para mulheres e também não é só para mulheres que são mães ou que querem ser mães ou que estão amamentando. É muito importante para todas as pessoas, para todo mundo, né? Porque todos nós já fomos filhos em algum momento e nós já fomos amamentados. Tá tentando. Aguardar um minutinho ela fazer a solicitação. Aí eu já começo a fazer o gancho aqui para vocês entenderem o porquê que eu chamei a Tanise para falar sobre esse assunto, que ela é muito mais especialista nisso do que eu, né? Principalmente na questão de cuidado, de nutrição, essa parte alimentar mesmo é com ela. A minha parte é toda a parte emocional e as consequências aí de algumas situações que acontecem nesse período da nossa vida, né? E na vida de todo mundo aí, porque todo mundo passa por essa fase. Deixa eu só aceitar aqui a Tânia. Peraí. Tânia, me... Manda de novo a solicitação para mim te aceitar aqui. Vamos aguardar. Vão entrando, pessoal. Se quiserem já deixar pergunta, tirar dúvida, também já vou deixando, que a gente vai responder todo mundo. Achei que tinha dado. Aqui. Acho que agora vai dar. Um pouquinho. Só um pouquinho. Ai, eu não tô conseguindo te aceitar. Deu. Deixa eu ver. Oi? Oi. Boa noite. Agora sim. Agora Boa noite. Tânia, eu tava falando um pouquinho enquanto você entrava do porquê que eu te chamei para fazer essa live comigo. Até porque várias pessoas me mandaram mensagem perguntando: Gabi, como assim? Tu vai falar do aleitamento materno, te chamou para falar sobre isso, né? Vai falar só para mães, é só quem tem filho que precisa assistir, que pode assistir ou o quê? Não. Todos nós já passamos pelo período de ser um bebê, né? Todos nós fomos amamentados e esse é um dos períodos mais importantes, principalmente da parte de relação filho e mãe e de outras tantas questões aí que está relacionado com o fato da gente se sentir nutrido, se sentir acolhido e muitas emoções aí são transferidas da mãe para o bebê durante esse período. E como é o mês do aleitamento materno, e eu conheço a Tânia há um tempo, ela é uma nutricionista fantástica, excelente, e trabalha com isso, tá fazendo todo um trabalho, né, Tânia?
Então eu trouxe você para falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai fazer um gancho para vocês entenderem por que que eu chamei a Denise para falar sobre isso aqui. Tene, teu espaço, fica à vontade, aproveita. Muito obrigada. Para mim é uma grande felicidade estar participando, né? Eu e a Gabriela nos encontramos na vida e nos conectamos de uma forma espetacular, né? E aí criamos esse link. Para mim é uma alegria estar participando e conversando contigo sobre isso. Aleitamento materno é um dos temas que eu gosto desde que eu comecei a faculdade. Na verdade, eu nem sabia que eu ia gostar desse tema e foi indo e eu achei algo tão maravilhoso, né? Porque a primeira nutrição que a gente faz na vida, né, após o nascimento, é o aleitamento materno e ele muda tudo, né? O Agosto Dourado, ele é um mês em que a gente se dedica a falar um pouquinho mais disso, porque, infelizmente, devido a toda a questão da mídia, os interesses, né, da indústria, foi se perdendo a questão do aleitamento materno. Ali na década de 50, de 60, você era uma mãe melhor se você dava mamadeira para o seu bebê, né? E se você comprava leite em pó. Então, se perdeu ali, se perdeu, né, esse vínculo do aleitamento materno. Ficava uma questão assim, só se tu é pobre, tu amamenta, né? E se perdeu, então, toda essa parte maravilhosa que é a questão da criação de vínculo, né? Falando dessa questão emocional. O leite materno é o melhor que pode ser oferecido para o bebê. A gente sabe, e isso que é o mais incrível, e como o corpo é perfeito, né? Como há uma sinergia em tudo isso, assim, porque desde o momento da gestação, a mãe vai se vinculando com essa criança de uma forma, e o leite materno ele segue essa questão, porque ele vai se delineando conforme a necessidade da criança. O que é algo que nada no mundo consegue reproduzir, né? Um bebê prematuro, a mãe faz um leite mais concentrado, com mais calorias, porque o bebê mama pouco, né? Porque é um bebê muito pequeno. Então, ele é concentrado com nutrientes específicos para isso. Um bebê que está doente vai ter uma dose de anticorpos maior no leite. Então, ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Conforme o bebê vai crescendo, também o leite materno ele vai se transformando conforme a necessidade dessa criança. E isso é algo que não há similar na natureza, não, né? Porque, na verdade, cada mamífero faz o leite próprio para o seu bebê, né? A gente teima em tomar leite de vaca, né? E usa o leite de vaca demais, mas ele é um leite de vaca feito para o bezerro, né? Então, cada mãe, né, na sua própria espécie, tem um leite desenvolvido para o seu filho, né? Para a sua cria, né? No caso. Então, é isso que é tão lindo no leite materno. Essa questão de como ele se molda conforme a necessidade, né? Ou como ele traz, além de toda essa questão orgânica, ele traz junto toda essa questão de afetividade. E o leite materno, ele é vinculado na mãe a muita liberação de hormônio, ele é basicamente hormonal, né? Então, por isso que tem tanta questão emocional por trás também do aleitamento materno, que as mães muitas vezes ficam presas nessas dificuldades, né? Quando elas falam que tem pouco leite, que tem dificuldade, meu leite é ralo, eu tenho seio pequeno, então eu não tenho leite, que são coisas, são mitos que tem, que devem ser, né, e quebrados ao longo do tempo, porque a glândula mamária, nosso seio, né, é uma glândula. A gente não, né, não acha estranho, mas é uma glândula, porque secreta leite, então é uma glândula.
E todas as mulheres têm mais ou menos o mesmo número, né, de ácidos que vão formar o leite e vão liberar o leite. O que difere entre uma mama e outra das mulheres é a quantidade de tecido adiposo e conjuntivo que tem. Então, é a quantidade de gordura que tu tem que vai fazer a tua mama ser maior ou menor. Mas a capacidade de formação de leite, ela é basicamente igual entre todas as mulheres. Por isso que a gente fala que dificilmente uma mulher não consegue amamentar, né? Ou vai ter uma situação de pouco leite, né? E é algo que a gente escuta demais, né? Há um misticismo nisso, né? Ah, não, tu tem seio pequeno, ah, teu seio não cresceu na gestação, tu não vai ter leite. Isso é muito mito, né? Que, que já... E no momento que você fala isso para uma mulher, a mulher já acredita nisso, né? E como o leite materno depende de hormônios para ser produzido e para ser liberado, se a mulher acredita, ela no momento libera estresse, né? Aumenta seu nível de estresse, corta a função de um hormônio, o que se chama ocitocina, né? Que é o hormônio principal com relação à injeção do leite, e aí ela realmente não consegue produzir. Então, a produção de leite, ela é totalmente vinculada com a questão da calma, do estresse, né, do afeto da mãe. Por isso que às vezes eu brinco com as mulheres, eu digo para elas assim, olha, quando a sogra, a mãe, a dinda, a madrinha, a tia, chega e diz assim, ai, daqui que eu dou a mamadeira pro bebê, tu diz, não, tu vai me ajudar de outra forma, eu vou descansar e tu vai me ajudar a cuidar da casa, vai fazer uma comidinha para mim, né, para eu poder descansar e poder amamentar o meu bebê, né, porque a rede de apoio da mulher é super importante, mas nesses primeiros momentos em que a mãe amamenta, a mulher, as outras mulheres não têm que estar pegando o bebê para cuidar, mas tem que ajudar e apoiar a mulher que está em processo de amamentação, né, está em processo de vinculação com essa nova criança, né. Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Enquanto você estava falando, eu comecei a recordar muito de algumas pacientes que chegam para mim e me relatando vários casos, assim. Eu queria saber, essas mulheres que você acompanha elas na gestação também ou a partir do momento que elas começam a amamentar? Ah, e o ideal é conseguir acompanhar desde antes de gestar, né? Porque, na verdade, o legal seria conseguir acompanhar não só a mulher, né? Conseguir acompanhar o próprio pai do bebê também, né? Porque esse homem, antes de ter a fecundação, se você consegue trabalhar tanto o homem quanto a mulher, você consegue fazer com que a qualidade do espermatozoide e do óvulo seja melhor, né? Então, se você conseguir lá antes de tudo, seria aquela coisa, a fração ideal, né? Vamos, né, começar antes de tudo. Mas durante a gestação, é importante o acompanhamento nutricional. Primeiro porque a mulher é um receptáculo, né? E tudo que ela está consumindo também está passando para o seu bebê. Então a gente começa esse preparo dessa criança que está nascendo, desse bebê que está sendo formado, né? Já desde o momento da gestação. Então, você conseguir trabalhar com uma mulher enquanto ela está gestante, você consegue mudar toda a história da gestação e da criança. Porque uma mulher que tem não só o peso, porque eu acho isso bem interessante, as pessoas acham que o cuidado nutricional da gestante é só com relação ao peso, né? E na verdade é uma das preocupações que a gente tem, né? Porque o que a gente mais se preocupa é como é que essa mulher está se desenvolvendo até para o seu parto, né, para sua recuperação pós-parto e para como esse bebê vai se desenvolver. Então a gente tá preocupado com todas essas relações durante a gestação. E a amamentação também começa ali. Hoje a gente já sabe que durante a gestação, se a mulher é diabética, por exemplo, tem pré-eclâmpsia, né, algumas questões de gestação mais de risco, você vai ter influência, inclusive no leite que você está produzindo, que você vai liberar alguns hormônios no leite materno e vai influenciar o crescimento do teu bebê. Então, você ter uma gestação saudável também influencia na qualidade do... Não é que... Deixa eu fazer um parênteses, né?
Nenhum leite materno não tem qualidade, tá? Não quero que as pessoas achem isso, porque senão, né, vão dizer, a nutricionista falou que mulher que tem problema na gestação tem um leite ruim. Não, não é verdade. Todo leite materno é maravilhoso. Estou só dizendo que a dose de alguns hormônios, ela é alterada em mães que tiveram complicações na gestação, né? Então, acompanhar na gestação é bem interessante. Você consegue fazer um trabalho muito legal com essa mulher. Até para a questão do parto, né? Porque preparar a mulher para o parto é importante também. Tem atividade física, né? Tem que são específicas para isso, mas a própria forma com que você alimenta, você deixar esse corpo pronto para parto, também é fundamental, né? Tá. Eu te perguntei isso porque eu queria. A pergunta principal é: tu consegue notar alguma diferença no processo emocional daquela mãe durante a gestação e que depois, na parte do parto, no pós-parto, durante a amamentação, não consegue amamentar ou tem alguma dificuldade? Consegue perceber alguma semelhança nessas mulheres ou não? Emocional. O Ou que de, é o estilo que de vida, ou de dificuldade. assim, ó, questão de parto tem muito relação com a alimentação. Aí a gente, fora a história, né, que a mulher carrega, porque o parto ele vem, o que a gente mais vê. Por isso que eu falo do círculo de apoio, né? Acho que se tem uma coisa que nós mulheres precisamos aprender é que nós temos que ser mais, temos que ser mais, confraternizar mais e não competir tanto, né? Porque a mulher gosta de competir demais, né? Então exercer a sororidade, né? Que é a palavra da vez. Assim. Acho que a gente tem que aprender isso. Porque há muito parece que essa disputa, assim, entre as mulheres, tipo, tu é pequena, tu não consegue ter parto. Tu não aguenta dor. Eu sou tua mãe, eu tive parto cesárea, bem capaz que você vai conseguir ter parto. Bem capaz que você vai conseguir amamentar. E essas histórias, aí você vai saber explicar bem melhor que eu, né? Mas essas histórias a gente tende a repetir, né? No momento em que a gente escuta, a gente parece que internaliza isso e é algo que a gente vê muito claro, assim, as mulheres elas tendem a ter essa repetição, né, no processo. A questão da alimentação na hora... Sim, sim, porque na verdade durante esse trabalho, enquanto eu estou trabalhando a gestação, eu estou falando de parto, eu estou falando de amamentação, até porque faz parte desse processo, né? Eu tenho que preparar a mulher para isso. A alimentação, a gente vê um reflexo muito grande, então o estilo de vida no parto faz muita diferença, né? Uma pessoa que tem uma alimentação ocidentalizada, que a gente fala, que é essa alimentação que a gente vê aqui no dia a dia, né? Muito fast food, farinha branca, pão, leite, guloseimas, doces, né? Ela tende a ter muito mais dor e uma dificuldade de ter um parto, né? Do que uma mulher que come uma alimentação mais baseada em alimentos naturais, integrais, né? Sem açúcar. Então, essas mulheres, elas têm uma tendência de ter um parto muito mais rápido e com menos dor, né? Com uma tolerância maior à dor. Então, isso a gente percebe bem relacionado com a alimentação. E a amamentação, como é hormonal, então ela tem esse reflexo total emocional. Porque a amamentação, ela depende basicamente de dois hormônios. Que é a prolactina, que vai fazer com que haja a produção de leite. E a ocitocina é a que faz a liberação do leite. Todos esses hormônios são formados no hipotálamo e em centros em que também há formação de outros hormônios, como serotonina, estradiol, né? Então, assim, todos esses hormônios vinculados com estresse, emoções, né? Prazer, felicidade. Então, no momento que essa mulher está em dúvida se ela é capaz ou não de fazer, tá com medo, porque é uma situação nova, tipo uma mãe de primeira viagem, né? Nunca esteve naquela situação, é uma situação nova, né? Como é que eu vou fazer para dar conta disso? Se percebe mãe. Então, tudo isso pode interferir, tanto na hora do parto, quanto na hora da amamentação. Né? Então, essa parte emocional, ela é bem importante. E ela vem vindo com a mulher
desde a gestação, né? Porque eu acho que quando a mulher engravida, a primeira pergunta é: será que meu bebê vai ser perfeito? Eu acho que é uma das primeiras perguntas que a mulher se faz, né? E ao longo do tempo, conforme vai passando, a mulher vai começando a ter esses outros medos. Como é que vai ser meu parto? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir esperar? Será que eu não vou ter dor, né? Será que não vai me machucar o parto, né? Como é que eu vou cuidar dessa criança? Ai, meu Deus, eu vou cuidar de uma criança. Ai, será que eu tenho capacidade para isso? Né? Então, acho que são as questões que vão vindo para a mulher. E aí que eu acho que a rede de apoio é tão importante, né? A mãe, a tia, as outras pessoas que estão em volta, eu acho que elas são fundamentais para que essa mulher tenha esse sucesso, né? Em amamentar, em ter um parto saudável, tranquilo, né? Seguro. Então, acho que isso é importante, sim. Uhum. Perfeito. Pode falar mais. Pode continuar. Se quer concluir aí, fica à vontade. Eu tô Não, fazendo link vou ficar só aqui. falando. Vou ficar só falando, né? Não, vamos conversar. Eu tô fazendo link aqui porque é muito importante a gente trazer pessoas, principalmente da área da saúde. Então, eles trabalham com alimentação, trabalham na área da saúde e vive isso todos os dias e consegue perceber na prática aquilo que eu percebo dentro de sala de atendimento. Porque o que acontece? Às vezes, eu percebo muito que o pessoal da área de terapia, da constelação ou de qualquer outro tipo de terapia, fala muito sobre os processos emocionais, as memórias de vida intrauterina que a gente vive e a relação mãe e filho no período de amamentação, todo o emocional que a gente carrega, essa relação de a gente se sentir nutrido ao longo da vida está muito relacionado a esse período da nossa vida, o período de amamentação. Então eu falo muito para as pessoas, pergunta para tua mãe como foi a tua gestação, se você foi amamentado, se você não foi amamentado, porque as pessoas chegam, principalmente quem vem trabalhar questões de prosperidade, que a gente vai investigando, as pessoas não se sentem nutridas. Aí eu começo a perguntar, como é que foi a tua gestação? Tu sabe como que se tu foi amamentado, se tu não foi amamentado? E a pessoa acha que a gente tá maluco, né? Eu vim trabalhar uma questão aqui tal, essa mulher veio me pedir se eu fui amamentado, se eu não fui amamentado. Então, por isso que eu te trouxe aqui, para você falar o quanto é importante esse processo, o quanto tem sim de importância emocional, o quanto tudo que a mãe vive, tudo que a mãe sente, esse processo de rede de apoio interfere, né, nessa relação e é importante a gente cuidar. Porque a gente aqui do mundo terapêutico fica falando, parece que é invencionista, né? Mas é muito importante a gente casar as duas coisas e, principalmente, pessoas que vêm trabalhar questões emocionais para emagrecimento. A gente vai ter que olhar também como foi o período de amamentação, como é a relação dessa pessoa com o alimento. Então, o processo, as memórias que essa pessoa traz do período de amamentação dela e da gestação dela e de todas as repetições de padrão, quando a gente vai trabalhar o emocional vinculado à alimentação, até uma mãe, né, que tem dificuldade de amamentar o bebê, tudo isso a gente vai ter que olhar para esse período, para que ela consiga também fazer se abrir e dizer, não, tudo bem, eu preciso de um processo de acompanhamento, não só do médico ginecologista, né? Mas também de alguém que olhe para me ajude com o emocional, alguém que me ajude com esse processo da amamentação, da alimentação, porque nós somos feitos de um todo, né? E a gente tem essa mania de separar tudo em caixinhas, quando na verdade a gente deveria ser visto como um todo. Isso que você falou no início, tu tem essa percepção, esse estudo e esse olhar da Ayurveda, né? Muito legal. O Ayurveda fala sobre essa questão de olhar para o espermatozoide, para a qualidade do espermatozoide do homem, a qualidade do óvulo da mulher. Eles têm todo um ritual de preparo, porque a concepção para eles é um ato espiritual.
Não é um ato apenas mecânico, é outra vida que você está gerando ali, né? E não só o processo de concepção, mas todo o processo de gestação, o processo da amamentação, do pós-parto, do puerpério, teria que olhar para as duas coisas, para o homem e para a mulher. Porque a quantidade de memórias doloridas que nós temos desse período da nossa vida que interfere no nosso relacionamento, na nossa vida como um todo, são gigantes, gigantes, gigantes. Então, a gente não é acostumado a olhar para isso, né? Exatamente por essas questões que você falou. Quando a gente vai olhar para a ancestralidade, a quantidade de crenças que existem ali são gigantes. Eu vou te dar um exemplo meu. Olha como esse período da amamentação é muito importante. Faz mais ou menos um ano e pouco, eu fui olhar para umas questões minhas de prosperidade e eu comecei a perceber que eu não me sentia nutrida muito bem, que eu tinha uma relação difícil com algumas coisas. O seio sempre me incomodou muito, o seio da minha mãe me incomodou muito. Então, nesse processo de investigando algumas coisas minhas, eu fui perguntar para minha mãe se eu tinha sido amamentada, como é que foi a minha gestação. E ela me respondeu que sim, que eu tinha sido amamentada, mas quem não tinha sido amamentada foi ela. Ela não foi amamentada. Porque ela tinha. Ela não gostava. Até fui conversar com a minha avó respondeu o seguinte: que quando a minha mãe, ela colocava minha mãe no seio, a minha mãe fazia cara de nojo, chorava e não pegava no seio. E ela só bebia leite de vaca. Só. A única coisa que a minha mãe conseguiu tomar na infância foi o leite de vaca. E isso foi vindo, foi vindo, foi vindo. Peguei essa memória uterina da minha mãe, né? Porque a gente pega as memórias também de tudo aquilo que a nossa mãe vive quando está no útero da mãe dela, de tudo aquilo que a gente vive quando está no útero da nossa mãe. E isso chegou até mim. E hoje, a minha mãe, ela tem uma relação muito engraçada com a comida. Ela é super magrinha e ela come, 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 come. Parece que ela nunca tá nutrida. Nunca tá nutrida. E é sempre assim. E eu fui conversar com ela esses tempos e eu fui investigar um pouquinho mais, né? A respeito da gestação dela, da minha, de como foi a concepção dela. A minha avó engravidou super cedo, não teve todo esse apoio, teve praticamente um filho atrás do outro. E isso foi se repetindo de uma forma muito intensa, né? Até porque tem muitas mulheres na minha família. E com os homens também é assim. Então, a minha família tem uma relação muito diferente, assim, com a comida, principalmente. Com cada um deles tem uma história da sua gestação muito diferente uma da outra, do período de amamentação também. Mas deu para perceber que todos eles vivem coisas muito parecidas na vida que estão relacionadas a esse período. Então, é muito importante a gente olhar para essa questão do aleitamento materno, desse período da nossa vida, porque interfere, sim, em muitas coisas. Principalmente, tenho várias mulheres que estão vindo, que estão gestantes ou que estão tentantes, né, a ter um bebê. E elas vêm trabalhar algumas questões emocionais e geralmente eu encaminho elas, né? Ai, como é que tá a tua alimentação? Eu não sou especialista nisso. Eu tenho só uma pincelada para conseguir encaminhar, né, as mulheres. E eu encaminho, e às vezes elas não vão. Porque elas acham que é coisa tipo, essa terapeuta doida tá falando umas coisas aí e vida que segue, né? Porque é crenças lá da nossa ancestralidade. Então, é muito importante que tenha alguém como você falando mais sobre isso, para que as coisas se casem, que as coisas se fechem. Porque, assim, muitas pessoas podem falar, e antigamente não era assim, né? Por causa de tudo isso que você trouxe no início da live, só que se a gente for olhar para nossa ancestralidade muito mais lá atrás, era leite materno. Não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção. As mulheres, tu sabia que era essa sequência, né? Exatamente. E a gente separa bem assim, olhando para o emocional,
daquelas pessoas que tiveram uma estrutura, tanto na parte da gestação, quanto um acompanhamento, que foram amamentadas, que tem todo um processo, essa pessoa na vida adulta, o posicionamento dela é outro, em diferentes questões. A relação com a mãe é outra. E dentro do movimento sistêmico, a gente sempre fala muito como é a sua relação com a sua mãe. Principalmente para você conseguir se relacionar, principalmente as mulheres, né, que querem ter filhos, que trazem muitas memórias e traumas de gestação, de amamentação. Algumas delas não conseguem fazer o processo de engravidar, porque lá no inconsciente ainda está cheio de memória de dor e sofrimento desse período da vida delas e da mãe. Então, é a maioria das mulheres hoje, várias que chegam para mim, só faz o acompanhamento básico e esquece do resto. Esquece de olhar direito para a alimentação, esquece de olhar para o processo de rede de apoio. Ai, foi assim comigo, então vai continuar sendo. Não precisa. Não é porque foi assim com a nossa mãe, com a nossa avó, com as nossas tias, que precisa ser assim com a gente. Não precisamos repetir as histórias, né? Que é algo que a gente parece que tem essa tendência. Sabe que quando tu falou, a gente teve uma situação uma vez que a gente viveu, e lá no hospital tem a psicóloga Luana, a Luana Fontanella, adoro ela. Ela apoia a gente muito na amamentação. E teve uma situação uma vez de um bebê que fazia isso que você falou da sua mãe, de rejeitar o seio, né? Chorar, fazer cara de nojo. E tem a enfermeira Rafaela também, que trabalhava na maternidade, que fazia todo esse trabalho. Ela é fantástica nessa questão da amamentação também. É outra, assim, que leva de parceira para a vida. E eu lembro que ela um dia comentou uma questão assim, e que ela chegou para a mãe e conversou com a mãe e pediu para a mãe o que tinha acontecido na gestação, né? E essa mãe, ela teve um processo de, no começo da gestação, não querer o bebê. Não ao ponto de querer abortar ou coisa assim, mas no ponto de ter um impacto, nossa, tô grávida, meu Deus, né? Aquele susto, assim. E eu lembro que elas fizeram um trabalho, eu acho que foi a Rafaela que fez esse trabalho, de conversar com essa mãe e dizer para ela, olha, conversa com o teu bebê. Diz que tu passou por essa situação, mas que essa situação já passou, ela não existe mais, que agora tu quer, que tá tudo certo, né? Tipo, organiza com o bebê isso. E foi muito lindo de ver que essa mãe fez essa conversa com a criança e a partir dali a gente conseguiu fazer o vínculo da amamentação, né? E essa criança saiu sendo amamentada. Então, o quanto é importante ter essa relação, né? A mulher, eu sempre brinco que o bebê sai do útero, corta-se o cordão umbilical, mas permanece um cordão umbilical imaginário, não invisível, né? Porque ele continua, né? Essa relação da mãe com o bebê, principalmente nesse início, enquanto ele está sendo amamentado, ele continua, né? O afeto, não é só o afeto, é essa questão hormonal, porque a mãe, o contato da mãe faz com que o bebê tenha liberações diferentes de hormônio, da mãe, do pai, enfim, né? essa rede do bebê também. Porque amamentar é extremamente importante, mas não deixa de ser mãe quem tem dificuldade e não amamenta. Porque isso também é importante, né? Porque senão as mulheres se sentem menos por ter algum problema. Não é. A gente perde toda essa questão nutricional, né? Algumas questões, mas a mulher não deixa de ser mãe. E não é porque uma mãe não amamenta, às vezes, que ela não vai criar vínculo. Então, se tu tá com essa dificuldade, tu cria vínculos de outra forma, né? Então, essa parte de vinculação é super, super interessante e importante, como fortalece o bebê. O leite materno é padrão ouro, por tudo que eu falei, né, dele se transformando. Hoje a gente sabe que, inclusive no leite materno, a gente aparece alguns fatores que vão fazer que eles vão modular geneticamente o bebê. Por isso que os bebês amamentados têm uma tendência a não ter tantas doenças, né, a serem mais resistentes, fora toda a imunidade que a mulher passa.
Eu acho super legal isso, assim, que tudo que a gente teve na vida, então toda a memória imunológica que o nosso corpo cria, nós mulheres passamos para o nosso bebê quando amamentamos. Né? Então, olha, tudo aquilo que tu já passou de gripe, resfriado, doença, nananana, tu já dá pro teu bebê de largada essa proteção, né? Por isso que o bebê amamentado tem menos infecções do que um bebê que mama com fórmula, né? Infantil, leite de vaca, fórmula, enfim, o que for dado para esse bebê que não é o leite materno. Então, são essas particularidades do leite que não tem nada que consiga mudar, né? Então, a gente não tem... Agora eu vi ali uma colocação, né? Alguns nutrólogos falam muito em suplementação. Não tem suplementação para mãe? Será agora, Franciele, para mãe? Para aumentar a qualidade do leite materno? Acho que é para mãe. Assim, ó. Para mãe, no caso, né? O que a gente sabe, assim, uma mãe que está bem alimentada e bem nutrida, em alguns casos não vai precisar de suplementação, tá? Na gestação, a gente usa suplementos específicos conforme a necessidade da mulher, né? Há mulheres que necessitam de suplementação, por exemplo, eu basicamente dou ômega 3 para todas as mulheres, né? Porque a gente não consome ômega 3 suficiente na nossa alimentação. Então, e a gente já tem estudos mostrando que esse ômega interfere no leite materno. Mas a suplementação de vitaminas e minerais vai depender muito da qualidade da alimentação dessa mulher. Sempre lembrar que tudo que vier do alimento é muito mais sinérgico, é muito melhor aproveitado, ele vai ser de uma forma muito melhor trabalhada no nosso corpo do que num suplemento, né? Todo excesso de suplemento, ele sai do corpo pelo xixi, pelo cocô, né? Então, se a gente conseguir fazer com que essa mulher esteja bem alimentada, é melhor. O leite materno, ele é a prioridade da mulher, né? Quando a mãe está amamentando, o corpo, ele é tão perfeito que ele vai tirar das reservas da mulher para fazer leite materno. Então, dificilmente um leite materno vai ter qualquer tipo de deficiência, né? Então, isso não existe leite materno deficiente. Inclusive, mulheres desnutridas conseguem fazer um leite materno com a composição certa, né? Porque há essa busca, é aquela coisa, né? Que nem tudo no planeta é assim, né? Uma árvore, se está morrendo, ela lança sementes, e hoje já se sabe da rede das raízes, né? Que ela passa os nutrientes para a planta mais jovem se ela está morrendo. Então, é a mesma coisa, né? Quando a gente está com o bebê, a prioridade é nutrir esse bebê, esse ser novo que está vindo para o mundo. Então, o leite materno vai sair da forma correta, mesmo que para a mulher comece a faltar alguma coisa. Então, a gente vai ter que olhar caso a caso e suplementar se for necessário, né? Então, há outra coisa que não se sabia e que se falava muito só da formação intestinal do bebê pela via de parto, né? Então, já se falava muito assim que mulheres que têm bebê de parto normal, o bebê tem um intestino melhor formado, já tem uma microbiota melhor. Hoje já se sabe, e eu achei incrível isso quando eu estava lendo esses dias um estudo falando que existe uma ligação mamária. Então, você faz via sistema linfático uma translocação de bactérias do intestino da mãe para o seio que vão passar para o leite materno. Então, o leite materno é vivo, né? Então, ele passa a microbiota saudável da mãe para o bebê. Então, é importante a mãe estar bem, né? Então, estar com esse intestino bom, com essa microbiota boa, porque isso também vai passar para o bebê, né? Então, mas é necessário suplementar? Em muitos casos, sim. Eu suplemento muitas vezes, mas eu acho importante a questão da suplementação, principalmente para a gestante, porque é um processo de transformação do corpo, né? E pós-gestação, a gente fica mais com a alimentação e, se necessário, em alguns casos, a gente complementa. Mas a alimentação é sempre
a primeira carta, né? Que a gente vai usar. É bem importante a gente olhar para essa questão do que a gente se alimenta, né? Porque a alimentação é o que faz com que a gente consiga se manter vivo aqui, nesse planetinha, né? Nesse estado, nessa vida que a gente tem. Então, e eu sempre digo que tudo, a gente se alimenta não só daquilo que a gente come, né, de comida, mas a gente também se alimenta dos nossos pensamentos. A gente se alimenta também do tipo de conteúdo que a gente consome na internet. A gente também se alimenta do tipo de conversa que a gente tem com as pessoas, de lugares que a gente vai, a gente se alimenta de tudo. E o leite materno, você falou antes no início, que ele é composto de tudo que a mãe se alimenta, né? Tudo aquilo que a mamãe come vai ir para esse bebê. Então, pensa, se uma mãe, durante a gestação e durante a parte da amamentação, ela se alimenta de emoções difíceis, de dores, de situações traumáticas que aconteceram na vida dela, isso consequentemente vai passar para esse bebê. Eu atendi uma moça esses tempos que ela veio com a seguinte questão, que ela sentia uma tristeza profunda, que ela não sabia muito bem o porquê, que ela não sabia muito bem a razão, o motivo, né? E ela, porque ela estaria com uma vida ok, assim. E fomos conversando, abrimos o campo de constelação, e em algum momento perguntei para ela como foi a amamentação dela. E ela me respondeu assim, olha, na minha amamentação, a minha mãe, ela sofreu uma perda e ela me amamentava e chorava. E enquanto ela amamentava, ela chorava muito. E isso caía em mim. E aí eu fui olhando, fui investigando e a gente foi vendo, né? Quantas memórias, ela foi para hipnose também. Voltamos lá para os primeiros anos de vida. E muitas memórias de dor, de tristeza, de sofrimento que essa mamãe vivenciou durante o período de amamentação dela. Então é muito importante a gente olhar para aquilo que a gente se alimenta, para o ambiente que a gente está, para aquilo que a gente vive e sempre lembrar dessa rede de apoio, que é muito importante. Né? Muitas mulheres chegam gestantes já, né? A gente sabe que cada uma tem uma realidade diferente, que nem sempre a realidade em que elas estão, elas têm o pai presente, né? O marido presente, ou não tem, ou tem o marido, mas por causa da situação financeira tem que trabalhar muito, então não está ali, e acaba sendo só ela, ou uma mãe, aí elas acabam, por causa da condição de vida mesmo, deixando algumas coisas, né? Eu tô falando isso porque eu queria que você falasse um pouco, Tânia, se existe algum meio para as mulheres que não têm tantas condições assim, ou que não têm uma condição de vida que pode disponibilizar de um terapeuta, de um nutricionista, de um ginecologista, de toda essa rede profissional, dando suporte para elas, tanto na gestação quanto na amamentação, se existe alguma forma dessas mulheres encontrarem esse apoio de uma forma gratuita, pelo SUS, ou se existe algo que elas possam procurar. O SUS, ele, na verdade, a gente tem que agradecer demais, assim, o Brasil, ele tem, né, esse sistema que pode ser falho em muitas coisas, ninguém aqui está dizendo que ele é perfeito, mas, olha, em poucos lugares tu vai encontrar tanta coisa de forma gratuita disponível para a população. Hoje o SUS, ele atende todas as gestantes, né? Existe o pré-natal, que é obrigatório, acho que são pelo menos 4 ou 5 consultas. Eu não sei dizer direito quantas são, tá? Mas tem, então tu vai no postinho de saúde e ali mesmo, tanto a enfermeira quanto o obstetra vai te fazer o acompanhamento. Se for necessário e você quiser, você consegue sim atendimento nutricional, porque tem o pessoal, tem as nutris, né? Da prefeitura que fazem atendimento quando encaminhados, né? Então você consegue ter essa questão de apoio via postinho de saúde mesmo, né?
para gestação de risco também está sendo organizado até lá no hospital um ambulatório, que eu acho que logo deve estar em funcionamento, né? E tu consegue todo esse atendimento se precisar pelo SUS. Para mães que estão amamentando, hoje o hospital tem a sala de apoio ao aleitamento, que caso tu tenha dificuldade em amamentar, por exemplo, você pode ir ao pronto-socorro lá do Santa Terezinha e eles te encaminham para a sala do aleitamento, onde vai ter uma pessoa que vai te ajudar se você tiver dificuldades. Porque isso é outra coisa. A gente falou tanto que é algo natural, é algo, né, que devia ser normal, mas exatamente porque a gente parou de seguir as nossas raízes, a gente começou a deixar de lado, é uma coisa hoje que tanto a mulher quanto o bebê tem que aprender novamente. Então tem bebês que nascem que precisam aprender a ser amamentados. E mães que têm que aprender a amamentar. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Porque tem uma forma de pegar corretamente o seio, que se o bebê pegar errado vai machucar o seio da mãe, não vai conseguir tirar leite na quantidade certa. Aí essa mulher vai ficar mais assustada e apavorada ainda, porque ela vai ter dor, ela vai ter sangramento, e vai desistir, né? Claro, porque ela tem dor. Então, essa parte também de apoio no sentido de como colocar ao seio, como o bebê tem que sugar, que posição tu pode colocar para que dê certo essa amamentação, isso também é importante, né? Porque não é simplesmente o bebê pegar e acoplar ali no biquinho do seio e tá tudo certo. Porque se ele pegar bem na pontinha, ele tira um pouquinho de leite, que é o leitinho que tá ali ainda, mas ele não consegue fazer a extração do leite, né? Que sai direto das glândulas. E aí parece que ele mama pouco. Daí ele é um bebê que não vai ganhar peso, é um bebê que vai chorar o tempo inteiro, né? É um bebê que vai estar o tempo inteiro irritado, que ele vai chegar no seio e ele vai mamar um pouco, vai começar a se irritar e vai começar a querer recusar o seio. E às vezes é só uma questão de tu conseguir ajustar esse bebê na mama da mãe, né? Então também é algo a ser aprendido. E também, então assim, tem... eu faço essa ajuda, né? Se precisa... É isso que eu ia perguntar. Isso, se precisa... também essa ajuda além da nutrição. Sim. Essa ajuda toda. Sim, toda essa parte de ajudar, né? De consultoria da amamentação, que a gente fala, né? Que então é ajudar esse processo de aprendizado do biômio mãe-bebê, né? De como amamentar, ajudar a colocar, ensinar a mãe a extrair o leite, toda essa parte, né, de organização. E para aquelas que necessitam e não têm condições, existem as doulas também aqui, né, em Erechim. Tem a Mari, minha querida amiga, que é uma doula maravilhosa aqui de Erechim. E tem outras, mas eu gosto muito da Mari. Inclusive é ela que atende hoje lá na sala do aleitamento do hospital. Então vocês têm uma maravilhosa atendendo lá, que é doula, então ela tem toda uma visão diferente da questão de parto, de amamentação. Então, se você pode, claro, contratar um profissional para te ajudar, e se tu não tiver condições, você pode ir no posto de saúde e também tem a sala do aleitamento lá no hospital, que fica disponível para quem tiver dificuldade. E esse acompanhamento da gestante tu também faz? Sim, sim, sim. Adoro, né? Adoro fazer. Ai, adoro. Não, faço. É importante, porque é super... Nada mais bonito do que você conseguir pegar uma mulher e ajudar ela em todo esse processo, né? De formação do bebê, assim. Pensa, porque tu nutre não só uma vida, né? Tu faz um processo de nutrir 2 vidas e de ajudar a formação de uma nova família. Olha que maravilhoso que é esse processo, né? É lindo. Sim. Então, eu amo de paixão. Por isso que eu gosto de conseguir pegar a família exatamente por isso. Porque tu conseguir ajudar esse processo familiar, assim, é uma transformação, assim, que é muito incrível. E tu falou de memórias, e aí, só fazendo um ganchinho ali no que a moça pediu ali sobre a questão da suplementação, que eu já esqueci o nome, desculpa, mas eu sou péssima para gravar nome. De novo aqui. Ah, tá, Franci. Então, a gente fala, né, a gente está medicalizando a nutrição, né?
Porque hoje tudo é suplemento, né? Então, não bastasse os médicos, desculpa médicos se tiver alguém assistindo ou se alguém assistir, mas não bastasse eles acharem que tudo se resolve com uma pílula, agora também se quer fazer isso com a nutrição, né? Então, nutrição, tudo se resolve com pílula, né? Então, uma cápsulazinha. Só que o alimento, ele também tem memória, né? Então, ele também te traz tudo isso, né? O fato de você colher numa terra saudável, por exemplo, você modula, inclusive, o microbioma, o teu microbioma intestinal. A qualidade das bactérias lá do teu intestino depende da qualidade do teu alimento. Então, tu ter uma alimentação saudável reflete também nessa questão de memórias, de energia, de memórias, né? Há uma relação nisso. Por isso que eu falo que em primeiro a gente busca o alimento. Claro, precisa suplementar. Hoje a gente precisa em muito exatamente porque a nossa terra hoje é doente, né? Pela quantidade de agrotóxico, pelo abuso, né, do que foi feito, né? Como a gente não cuidou da nossa casa, né? Então hoje falta muita coisa, então a gente precisa suplementar. Mas nem todo mundo precisa. Por isso que a gente tem que avaliar. E essa questão do medicalizar tudo é em todas as áreas, assim. Eu acredito que a medicina, né, é maravilhosa, tem coisas incríveis, a gente não pode Importante. anular nada disso, mas nessa questão da gente ficar separando tudo em caixinhas e tratando o sintoma e não a causa dele, faz com que a gente queira medicalizar tudo, queira tomar uma pílula ali para resolver todos os problemas, né? Quando, na verdade, num processo terapêutico, a gente não olha para isso. A gente olha para todo o processo, né? Sim, é muito bom, às vezes, a gente fazer uma psicoterapia que vai aliviar, fazer alguma terapia energética, fazer alguma coisa, é muito importante. Mas o principal processo é a gente passar por todo o processo, de olhar para a origem daquilo que acontece com a gente, fazer a nossa parte, fazer as mudanças que precisam ser feitas, as mudanças nos hábitos, as mudanças de pensamento, as mudanças nas relações, para que aí sim a gente não caia nessa de medicalizar tudo. Porque muitas pessoas vêm querendo, me conserta, né? Me deu uma pílula, e se eu fizer isso amanhã tudo vai estar resolvido? Eu não vou mais sentir dor? E é muito assim, né? E essa questão da nutrição é muito importante. Eu tenho recebido várias mulheres que vêm para fazer constelação principalmente, ou constelação uterina para engravidar, né? A gente olha assim para a origem sistêmica, porque tem muitas questões às vezes que de sistêmicas, de memórias uterinas que fazem com que essa mulher não consiga engravidar, ou por causa de um emocional que ela tá lá ainda na criança ou na adolescente e não consegue se ver como mulher pronta para esse processo. É muito bom também olhar para a parte do homem, para o sistema familiar do homem, olhar se não tem algo lá na ancestralidade que impeça dessa criança vir. Mas aí, quando esse processo acontece, e principalmente quando vem as mulheres trabalhar essa questão dentro da constelação uterina, eu sempre friso muito. Vai procurar uma nutrição. Vai olhar para o teu corpo físico também, porque não adianta você fazer um processo terapêutico esperando que caia do céu as coisas, é preciso olhar por todo. É muito importante a gente olhar para o nosso corpo, para a nossa vida como um sistema completo. O nosso fígado não trabalha separado do nosso coração. Ele precisa do coração para trabalhar. Nosso corpo todinho é um sistema, assim como a nossa vida toda. Ela está dentro desse sistema. Então, olhar para todas essas questões, principalmente quando a gente está falando de uma outra vida, é muito importante, né? E eu pensei muito quem que eu ia trazer para falar algumas coisas aqui. E a Tanise, você, Tani, eu trouxe porque eu gosto muito de pessoas que são apaixonadas naquilo que elas fazem
e que fazem muito bem e que estão abertas a olhar para as coisas dessa forma, né? Por isso que a gente consegue essa troca, porque a gente vive em realidades diferentes, a gente tem história em comum e muitas coisas, né? Mas a gente consegue uma olhar para o universo da outra e casar as coisas. E eu acredito que é isso que a gente precisa, né? Na vida como um todo, em todas as profissões, em todos os movimentos que a gente faz parte. E trazer alguém para falar sobre aleitamento materno no Instagram de uma pessoa que sempre teve muita dificuldade com a questão de gerar um filho ou não, de olhar para o seu corpo como mulher, para mim é um desafio gigante. Há um tempo atrás eu não faria isso, eu confesso, porque eu trouxe muitas memórias da minha vida intrauterina, porque a minha mãe engravidou super cedo, então a minha mãe engravidou com 16 anos, a minha avó teve a minha mãe com 15 anos, então aí foram muitas memórias, né, relacionado a gestar, gerar uma vida, a ter um bebê ali, a questão de olhar para o corpo, né, para tudo isso, muito doloridas. E foi no momento que eu comecei a olhar um pouquinho para a minha questão de nutrição. Olha que loucura! Para a questão de nutrição, da forma como eu me relacionava com o alimento, da forma como a minha mãe se relacionava com o alimento e de algumas coisas que eu vivia na minha vida, principalmente em relação a me sentir sempre na falta, o sentimento de falta, né? O sentimento de falta é falta de nutrição. E isso se relaciona tanto à vida financeira, tudo que está relacionado à prosperidade na nossa vida, seja de saúde, de relacionamento, do que for. Quando eu comecei a olhar para essa questão da nutrição em mim, até foi o período que eu fiz o processo contigo, que tu me falou que eu fiz Ayurveda, aí eu fui fazer uma formação em ginecologia natural esses tempos para me trazer algumas informações a mais, para mim poder orientar as mulheres, né? Ter um olhar mais do todo. E dentro desse processo, essa formação de ginecologia natural que eu fiz, eles falam muito sobre a nutrição. Eles falam muito sobre a importância daquilo que a gente come. E todo esse processo do aleitamento, aí começou a casar com todos os atendimentos que eu fazia, das pessoas que estavam vivendo memórias uterinas, todas as regressões e hipnoses que eu fiz para a vida intrauterina. Então, esse foi o motivo principal que eu te chamei para vir para cá, para a gente conseguir fazer com que as pessoas comecem a trazer um olhar diferente, né, para esse processo de nutrição e para esse processo de troca no período de amamentação e o processo de gestação também, mesmo para os homens, que é muito importante, né? Por mais que eles não gerem uma vida dentro do corpo deles, 50% do processo eles fazem parte. Então é muito importante também que o homem olhe para esse processo de nutrição também. E também fique atento à sua companheira, se quer gerar uma vida, esteja ali com ela, converse, faça parte do processo como um todo. É muito importante que ele também acompanhe a mulher quando vai fazer um processo terapêutico, a mulher quando vai fazer um processo de acompanhamento com nutricionista, de aleitamento materno, porque às vezes o homem fica ali ansioso, né? Ansioso, e interfere no ambiente, interfere naquela mãe, interfere naquela criança. Com certeza, eles são parte, né, integrante total do processo, né? Então, os homens têm que começar a entender que são parte disso e participar disso, né? Para a mulher também é importante que eles participem, porque elas também se sentem mais seguras, né? Quando tu tem junto o teu parceiro, né? Que tu escolheu para gerar uma vida, te dá muito mais segurança e conforto, né? Então, tudo isso é fundamental. E o homem participar da alimentação junto com a mulher também é importante, porque a mulher vai ter que mudar alguns padrões alimentares. E como é difícil quando tu tá mudando coisa, porque mudar uma rotina, mudar padrão já é super difícil, mesmo que tu seja extremamente determinado. Agora, se você tem uma pessoa do teu lado que faz o contrário ou mantém os padrões que você está tendo que deixar para trás,
fica mais difícil ainda. Então, trazer eles para esse processo e fazer isso enquanto família, porque é gerar uma família, né? Independente se estão juntos ou não, você está gerando, né, novos vínculos ali, e essa rede ela não se desfaz, né? Assim, essa rede vai existir para sempre, né? Então é bem legal quando tu consegue unir todo mundo e fazer esse processo ser inclusivo, né? É muito importante, porque quando a gente cria uma nova família, a gente está criando um novo sistema, né? E a gente traz É. todas as memórias dos dois lados da família aí e envolve N questões e que, enfim, né, não cabem aqui. Eu acho que a gente fechou uma hora. Se a gente continuar, provavelmente o Instagram vai cair. Mas Uhum. quero aproveitar que eu sei que tem um monte de paciente minha que viu a live, que tá vendo e que vai ver depois. Eu quero que você fale aonde que essas pessoas te encontram para atendimento. Ah, então tá. Eu atendo aqui em Erechim, então eu tenho meu consultório aqui em Erechim. Se você entrar no meu Instagram, então é @nut_tanise, né? Tu me encontra ali. E por ali você consegue entrar em contato direto comigo para marcar os atendimentos. E estou começando a atender em Balneário Camboriú também, né? Na Clínica Umãe. Então, também, tanto pelo meu Insta quanto pelo Insta da clínica, você consegue organizar lá. Por enquanto, lá tem algumas datas determinadas, porque eu ainda estou aqui, né, mais fixamente em Erechim. Provavelmente, a partir do começo do ano que vem, isso já fique um pouco mais tranquilo, né? Mas através do Insta, tanto do meu Insta ou da clínica, você consegue entrar em contato para fazer os agendamentos. Que bom! Então tá bem. Muito Eu acho que obrigada. vamos encerrando antes que derrubem a gente. Certo. Obrigada, Tani, por participar Eu que comigo. agradeço. Não sei se fez sentido, se não fez sentido. Quem quiser comentar depois, acho que vai ficar salvo tanto no meu perfil quanto no teu. E tiver Uhum. alguma dúvida, é só chamar. Entre em contato, que a gente vai tirando as dúvidas que vão surgindo. Exatamente. Um beijo. Até. Beijo. Até. Obrigado pelo convite. Tchau.